Bom dia a todos e todas. Hoje vamos começar aqui a nossa live a respeito dos indicadores ESG, né? Para quem não sabe muito bem como significa o ESG, é o Environment, Social and Governance. E o que isso quer dizer? Né? São indicadores que foram criados para que as empresas pudessem, digamos, comprovar as suas ações de comprometimento com o meio ambiente, né, com toda, digamos, a sustentabilidade, enfim, com o comprometimento também social, quer dizer, o impacto dos negócios, das ações que ela tenha sempre uma visão em relação a como que ela está impactando a sociedade, as pessoas, essa preocupação e também a governança. Essa governança vai desde a governança interna, em termos de toda a gestão financeira da empresa, né, o não envolvimento em, digamos, negócios escusos como corrupção e também, né, o comprometimento com os seus clientes, com a privacidade de dados. E aí, assim, esse indicador novo que foi colocado dentro no mercado e aqui no Brasil, adotado pela Bolsa de Valores também, isso serve para incentivar as empresas a não ter apenas um discurso em relação à governança, à sustentabilidade e ao comprometimento social, mas efetivamente investir nisso. E aí nós aqui do Grupo Mulheres do Brasil, sempre com essa visão, né, um projeto do Mulheres do Brasil é da inserção da mulher em posições de liderança na sociedade. A ideia nossa nessa live é exatamente posicionar a importância da ciência de dados, já que todos esses indicadores são baseados em dados, e a presença feminina para estar realmente atuando nesse setor, nessa nova área. Eu trouxe aqui duas profissionais que atuam nessa área, que atuam com dados, que atuam com negócios sustentáveis e com comprometimento social. Infelizmente, uma das participantes, ela, Anne Francini, que também estaria aqui conosco, que ela é uma cientista de dados que dá aulas na universidade na França, ela infelizmente sofreu aí um impedimento de saúde, mas eu vou ter aqui junto comigo a Daniele Monteiro e também a Linda Murasawa, que vão estar conversando aqui a respeito desses temas. Meninas, agora vocês se apresentem. Bom dia, gente. Eu ia falar aquela assim, boa tarde, bom dia. Não, bom dia ainda. É um super prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que é tão importante e muitas vezes ele é um pouco deixado de lado. E então, assim, estou super feliz de estar aqui com vocês. Me apresentar, gente, acho tão difícil se apresentar, mas para quem não está me vendo, eu sou uma mulher negra, de cabelo cacheado, todo. Hoje ele está comportado, está na altura do ombro. Estou com uma blusa vinho, basicamente é isso. Eu trabalho há mais ou menos 20 anos na área de dados. É uma área que eu gosto muito, eu já fui desenvolvedora, já fui DBA, já fui arquiteta de dados e hoje o meu desafio é sair da área mais operacional e passar para a gestão. Então eu sou CDO do Grupo Mateus, continuo trabalhando muito com dados, mas agora com uma visão diferente, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sobre o que eu já fiz. Eu falo muito, vocês vão perceber, eu juro que eu vou me controlar. Ganhei alguns prêmios dentro e fora do Brasil, tenho o MVP da Microsoft, sou MongoDB Champion, ganhei o prêmio de Woman in AI da H2AI. Então, trabalho muito com vários tipos de dados. Não tenho muito essa preferência de falar, você só trabalha com esta tecnologia ou com aquela. Não, eu gosto muito de trabalhar com os dados e analisar o impacto que eles trazem para a sociedade como um todo.
A gente vem de um tempo onde a aplicação era o nosso grande alvo, né? Vamos entregar uma aplicação, então quem trabalha aí com TI viveu bastante nos últimos anos a ideia de que eu sempre precisava me preocupar com a aplicação que eu estava entregando, porque tinha essa ideia de que ela que estava gerando valor, quando na realidade nós temos que se preocupar também com os dados. Por quê? Porque as aplicações morrem, as tecnologias mudam e os dados continuam. Eh, gente, como eu falei, eu falo muito, né? Quem quiser conversar comigo, esteja à vontade para me adicionar em todas as redes sociais, Dani Monteiro DBA. Eu tento responder todo mundo, nem sempre eu consigo, mas é extremamente importante que quando nós falamos de mulheres em dados, nós tenhamos o apoio uma da outra. Então, cria sua rede de apoio, procura as referências naquilo que você quer trabalhar com ciência de dados ou já trabalha com ciência de dados, trabalha com governança. Então, cria a sua rede para que você apoie outras mulheres, mas que também receba o apoio de tantas outras profissionais que estão aí, assim, super dispostas a ajudar, super dispostas a criar essa comunidade que tende a ser cada vez mais forte. E é isso, gente. Bom dia, gente. Tudo bom? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né, de um painel tão fantástico. Quando a gente fala de ESG e ciência de dados, realmente nós estamos falando do estado da arte no momento que nós estamos vivendo. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Linda, né? Eu trabalhei aí praticamente mais de 25 anos no setor financeiro, sendo que nos últimos 20 anos dedicados à questão da sustentabilidade e os negócios sustentáveis, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Banco ABN Real, participando do programa de sustentabilidade, que foi bastante inovador para o mercado brasileiro, e depois a gente passou a ser do Grupo Santander, que também foi uma excelente oportunidade, não só de levar isso para o Banco Santander, mas também propagar isso para o Banco Santander fora do Brasil. E assim, a minha carreira ela é muito focada em setor financeiro, finanças como um todo, e a utilização dessa questão da sustentabilidade. O ESG ele já é uma evolução, né, dos conceitos de sustentabilidade. A Janete fez uma pequena introdução, mas depois a gente vai estar abordando nisso. E sobre a minha carreira em si, ela, além de setor financeiro, eu também trabalhei em setor de tecnologia também. Eu trabalhei na IBM, trabalhei na área de Business Intelligence, e essa questão de olhar a questão dos dados é fundamental, né? E isso tudo fez com que eu tivesse a oportunidade não só de fazer uma carreira com muitas questões de inovação, também tive alguns reconhecimentos nacionais e internacionais. Em 2017 eu fui reconhecido como entre as top 10 líderes de sustentabilidade de mulheres, né, globais, né, pelo World Business Council. E foi muito interessante, né, que na época eu fui a única mulher da América do Sul a ter esse reconhecimento, porque é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há muito tempo. Mas é basicamente isso, e da mesma forma que a Dani colocou, a gente está aí nas redes sociais, no LinkedIn, a gente vai se comunicando, se precisar de algum apoio, a gente tem aí um trabalho que pode se apoiar uma a outra. E é isso, basicamente. Janete. Ok. Vocês me desculpem aqui que eu estou com um fundo musical aqui. Coloquei o máximo para reter aqui a ópera no apartamento de cima, mas faz parte do home office aí da nossa novo normal. Bom, eu tenho uma pergunta que eu vou colocar para as duas, né? Aí vocês, cada uma responde com o seu ponto de vista. O primeiro que eu pergunto, assim, acho que até para todos, né, entenderem melhor o conceito de ESG, é assim, o que significa esse novo indicador para a sociedade e para as empresas? Né? O que
todos devem estar atentos em relação a esses indicadores? Quem começa? Dani? Ou eu começo? Desculpa, pode começar, linda. Tá bom. O ISG ele é uma forma estratégica de agregar valor para as corporações. Essa forma estratégica, logicamente, tem a base nas questões ambientais, sociais e de governança, e o ponto de atenção é que como a sustentabilidade já vinha agregando valor. Qual a diferença entre uma sustentabilidade e o ESG? O ESG traz para a gente o famoso MRV, né? O Measurement Report and Verification, porque a partir do momento que você tem ações práticas, precisa ter cada vez mais esse olhar de monitoramento, de verificação e de acompanhamento. Essas informações, eles cada vez mais, você começa a trazer não só da forma quantitativa, qualitativa, e também valores financeiros e não financeiros que podem ser acompanhados. Então, é essa transformação, né, de você pegar todas as ações e cada vez mais criar padrões de acompanhamento, de monitoramento, vão ser assim, excelentes para todas as empresas, porque isso vai apoiar na sua gestão, na sua governança, para tomada de decisões. A partir do momento que você insere essas questões dentro do seu fluxo de tomada de decisões, você está, digamos, o awareness, né, em relação ao que está acontecendo no mercado. As questões ambientais, elas fazem uma pressão muito forte sobre os negócios das empresas, as sociais, com certeza, né, sempre farão, até porque uma empresa é um conjunto de pessoas, né, não, a gente sempre fala isso, então começa até pelo lado interno das pessoas que estão dentro, mas também a questão de olhar a sociedade. E um aspecto do ISG, a partir do momento que a gente está falando de mensurações, e que aí a gente vai falar um pouco dessa questão da ciência de dados, mas é a velocidade que nós estamos vivendo hoje, não só tecnológico, mas da sociedade, faz com que esses dados tenham uma necessidade de uma atualização e análise muito grande. E um ser humano tradicional não vai conseguir ter a velocidade suficiente para fazer a entrega adequada. Então, introduzir o ISG e alavancar seus negócios numa boa governança está intrinsecamente ligado à forma como você vai gerir esses dados. Então, o ISG ele passa a ser, né, um instrumento em que você possa ter uma melhoria da performance da sua empresa, do reconhecimento que essa empresa vai ter e da forma como você vai trazer esses negócios para o dia a dia. É isso, gente. Dani? Nossa, gente, que perfeição, né. É é interessante falar que o ESG, até pouco tempo atrás, quando nós falávamos de sustentabilidade, tinha aquela ideia de que a empresa está sendo legal ou a empresa não. Quando a gente procura organizar, quando a gente procura quando existe outros indicadores que mostram o quanto essa empresa está preocupada com a sociedade, com o meio ambiente e como ela está inserida em tudo isso, isso mostra que a empresa está muito mais preocupada com a sua rentabilidade, com a seriedade com que o mercado vai encarar as ações dela. Então, e outra coisa também, não existe ciência de dados sem governança, tá. Ciência de dados sem governança é só tentativa. E e eu não diria nem que a longo prazo, de curto para médio prazo ela não se sustenta. Então, a gente precisa voltar um pouquinho nesse ponto, quando a gente fala na utilização de dados. Se você não conhece, se você não tem qualidade, se você não tem segurança, dificilmente você vai ter resultados esperados ou que realmente tragam benefício para a sociedade, para a sua empresa e para o meio ambiente. Bom, meninas, então agora eu vou fazer uma pergunta mais orientada a dados.
Para assim, para a implementação, né, dos indicadores de ESG, qual, digamos assim, a preocupação, o pontapé inicial, né, da empresa, do responsável pela área de dados, de negócios, com relação, né, assim, o que eu preciso coletar, enfim, o que eu tenho que controlar, como eu vou comprovar que eu sou aí ambientalmente sustentável, que eu tenho preocupação social, enfim, por onde começar? Olha, começar com o apoio da autogestão. Não existe começar ESG na boa vontade do nível médio e do nível baixo, do nível mais operacional, ESG é estratégico. Então, esse para mim é o primeiro ponto. O segundo ponto é é a mudança cultural, não acontece de um momento para o outro que você vai, eh, conseguir mudar a mentalidade da organização inteira. Então você precisa de um trabalho e precisa entender que esse trabalho leva tempo, né. A ideia de que, daqui a um mês você vai conseguir, não, não vai conseguir daqui a um mês. É preciso organizar as etapas, é preciso pensar em como que isso vai ser sustentável, porque também não adianta querer contratar 10.000 times e cada um fazer apertando um parafuso, não, né, é uma estratégia e precisa ser bem pensada. Então eu sempre acho que começamos daí, daí por diante vem a estratégia montada com o time inteiro, com a alta gestão e o apoio, né, a gente tem meio que a ideia quando uma ação é top down, de que ela é imposta, e se ela for imposta ela também não vai funcionar. Então é um trabalho de mostrar e de trazer os benefícios à tona, não só falar: vamos fazer e todo mundo vai ter que seguir", não, vamos fazer por isso, e eu acho que esses são os meus 2 primeiros passos quando falamos de ESG. Tá mudo, linda. Ah, pronto. É, né, concordo com você, realmente você tem que ter o envolvimento da liderança, até porque ele faz parte de um planejamento estratégico, né, e quando a gente fala de ISG, nós estamos obrigatoriamente, a gente tem que ter uma visão mais holística, não só da empresa, mas a holística no sentido de que como que essa corporação está dentro de um contexto, né, o contexto do Sim. país, da sociedade como um todo. A quantidade de informações que são necessárias para você começar não só a monitorar todas as ações, né? Você tem hoje, intrinsecamente, uma empresa, quando ela está olhando o ISG, ela está olhando o seu risco em si e tentando transformar Uhum. aquilo ou numa ação de mitigação ou numa ação em relação a uma oportunidade. E a questão da ciência de dados, a quantidade de dados, ele vai ter que ter também não só a inteligência artificial, que vai ter que ter Sim. algoritmos que são estatísticos, mas modelos preditivos que vão ajudar a fazer com que a empresa consiga se direcionar para algum ponto estratégico que ela queira. Olhar, né, ter acompanhamentos em que tenha dashboards, onde você possa estar olhando todos os dias, online, real time, de forma que você consiga entender como que essas transformações estão acontecendo, né? Um exemplo disso muito é a pandemia, né? A partir do momento que a pandemia veio, você tem que ter transformações e ações muito rápidas. Então, se você for pegar o relatório que saiu na planilha Excel, que foi impresso, que não sei o que, parará, a gente já morreu mais não sei quanto. Então, a questão de ações e a ciência de dados, criar esta base, essa transformação da forma como nós trabalhamos. A ciência de dados com o ISG, ela vai trazer uma produtividade, uma eficiência, uma eficácia, né, da forma de nós trabalharmos muito grande. E isso aí a Dani tocou na questão cultural,
porque hoje ainda tem muita coisa que é feito ou manualmente, demora-se muito tempo a fazer uma análise. A partir do momento que você introduz leituras automáticas ou a busca de informação através de robozinhos e até informações oriundas de IoT e outros instrumentos que vão fazendo o tal do machine learning aprender e cada vez mais trazer esse tipo de informação de o que está acontecendo com o contexto ambiental, social, econômico, é uma transformação, gente, muito grande. E o ser humano ele vai ter que acompanhar esse ritmo novo. Trabalhar agora, nessa era de trabalho século XXI, tem uma mudança muito, muito drástica, pelo menos assim, e a ciência de dados vai ser muito Fundamental. fundamental. Acho que a gente é meio jargão, né, nunca tivemos tantos dados, ok, mas agora chega o momento de usar esses dados. Isso. Então, até o nosso raciocínio agora para como que nós vamos visualizar, como que nós vamos usar, porque as decisões elas precisam ser tomadas muito rápidas. Exato. Então não temos mais tempo para ficar naquela coisa: "Ah, vamos analisar, me dá uma planilha", não, é tudo muito rápido. E a gente tem a ciência de dados e as tecnologias permitem uma interação que antigamente a gente tinha que esperar, por exemplo, você coloca um produto na rua, literalmente, aí você, depois de um tempo, você capturava, Aham. pesquisava, tá. Hoje, você coloca um produto na rua e as pessoas estão ali nas redes sociais dizendo: "Isso é uma Já droga, isso é ótimo, isso é fantástico, Uhum. eu recomendo". E essas informações precisam ser já transformadas rapidamente em reações que a empresa tem que tomar, né. Então, Exato. esse conjunto, né, de um olhar social moderno, principalmente dessa juventude, e essa questão de inserir riscos olhando todos esses contingentes, né, a fábrica está lá, está gastando tanto de energia, está acabando água, vai vir um processo meteorológico, tem um potencial de inundação, já toma uma contingência para evitar que a fábrica tenha uma parada. Então, você tem mecanismos que o ISG, junto com essa ciência de dados, vão fazer realmente uma diferença gigantesca daqui para Gigante. frente. Bom, Exatamente. tem uma outra pergunta aqui, né? Que assim, segundo uma pesquisa da KPMG agora em janeiro, assim, os fatores ambientais, sociais e de governança, né, os ISGs, se tornaram muito mais importantes para o consumidor final. Vocês, né, como você estava começando a colocar aí, né, Linda? Você acredita que isso realmente está mais latente agora lá para a pessoa física, né, quando ela observa uma empresa, um produto? Como que vocês veem? Olha, eu posso até começar, Dani, assim, eu enxergo isso muito, a nova geração, até pela facilidade tecnológica, hoje em dia, todo produto você vai lá num QR Code e o QR Code você põe, o que que é, de onde veio, como foi feito, etc. Tem uma série de informações ali. E a questão de meio ambiente, o jovem está muito mais preocupado, ele tem uma ciência de que os recursos naturais estão acabando. A conta é simples, né? Olha o tamanho do planeta, 7 bilhões de pessoas crescendo, né? E então os recursos naturais estão se esgotando. E aí usar de uma forma eficiente esse recurso natural, ele é estratégico para as empresas que, lógico, você não quer ter um aumento de custo, e outra, toda e qualquer questão dos recursos naturais impacta na sua produção. Não existe um produto sem água, não existe hoje uma forma de fabricação sem energia elétrica, né? Você tem hoje necessidades, inclusive a questão da qualidade da água está diretamente ligada aos processos ambientais, como você trata, ou até mesmo de como você gera condições de gerar água, que são as florestas, você conservar as nascentes, você ter processos de produção de água que mantenham um volume, né? E o equilíbrio climático para fazer o regime de chuvas.
todo esse conceito ecossistêmico do meio ambiente, ele faz parte do nosso dia a dia, e a gente está percebendo que a natureza está tendo, né? Se você, lembrando das aulas de física, toda ação tem uma reação, o homem está fazendo uma ação, a natureza está tendo a reação. Então, a gente está sofrendo algumas reações. Eu fiquei acompanhando a análise de regime de chuvas do Brasil ano passado, nós tivemos um decréscimo do volume de chuvas no país, isso é muito preocupante. É um país que vive de agronegócio, né? Então o agronegócio consome uma quantidade enorme de água. Então, como é que você, como responsável pela empresa, trabalhador, cidadão, pode colaborar com tudo isso? Então, a KPMG, quando fez essa pesquisa, eu concordo, sim, há uma geração ainda que não tem toda a consciência, há uma geração que está vindo, que está bem consciente, né? E essa mudança a gente tem que lembrar que vai ser muito rápida, porque nós que estamos mais maduras, mais experientes, vamos sair do mercado consumidor principal e entra essa nova geração. Essa nova geração, ela vai olhar o QR Code e vai ver se as ações estão sendo tomadas corretamente. Eu acho também que a tendência é aumentar a preocupação. Por quê? Por causa da saúde das pessoas, e eu acho que a pandemia, ela traz esse ponto também, que precisamos estar cada vez mais saudáveis. Então, o que essa empresa está me oferecendo? Será que ela está preocupada com o ambiente? Será que ela está preocupada com a minha saúde? Será que ela me traz algo que não é benéfico? O que eu estou deixando para amanhã? Então, também eu vejo muito essa preocupação de quem tem filhos, que sociedade que eu estou deixando para os meus filhos, e os mais jovens cada vez mais exigentes. Porque se a empresa não se preocupa, eu não aceito. Se a empresa, por exemplo, eu vi algum tempo atrás, uma empresa de cosmético que reclamaram porque ela estava fazendo teste em animais. E assim, antigamente, eu não lembro de ter visto esse tipo de manifestação. E imediatamente, vários amigos começaram, cara, não uso mais essa marca, não compro mais. Então são coisas de pessoas, não é aquela coisa assim, ai, aquela pessoa super graduada, conceituada, rica, não vai mais usar este shampoo porque ele tem testes em animais. Não, agora é muito perto, né? A necessidade da preocupação, ela é muito latente. Então, eu acredito sim, e tenho visto muito essa diferença. Até acho engraçado que o ESG, ele tá, de certa forma, ele está muito presente na sociedade. Não com o nome de ESG, não com todos os indicadores, mas, por exemplo, quando você vê uma criança falar assim, eu não quero fazer isso porque isso faz mal para o meio ambiente. Teve a filha de uma amiga que foi muito engraçada, ela viu um gari, e aí ela gritou, ela falou, gente, eu já sei o que eu quero ser. Aí a mãe dela falou, o quê? Vou varrer a rua. Aí a mãe ficou meio assim, falou, mas por quê? Né? Qual que é a sua ideia? Ela falou, ele cuida do meio ambiente. Então é isso que eu quero fazer. Então, assim, eu falei, cara, olha como isso já como a visão da nova geração já é diferente daquilo que a gente estava acostumado. Então, é uma preocupação que eu acho que vai aumentar cada vez mais. E também... Bom, meninas, tem já uma pergunta aqui do pessoal agora para vocês. A Monique vai destacar aqui. Certificação CFA. Assim, posso responder, Rodrigo, né? Sim, a questão do CFA, né, que é a titulação para o pessoal que trabalha na parte de mercado de capitais, no equity e nos assets, nos Estados Unidos, a SEC, né, que seria o equivalente à CVM brasileira, ela já instituiu a obrigatoriedade de você fazer uma certificação ESG para poder fazer as análises de mercado. No Brasil, a CVM está fazendo também,
está tendo uma propensão para fazer uma certificação complementar, né, aos analistas, e cada vez mais essa questão do ESG vai entrar, porque a Bolsa de Nova York, né, o índice Dow Jones, já estabeleceu o padrão SASB, né, que é um padrão de como você deve reportar os indicadores ligados às questões ambientais, sociais e de governança. E os analistas, eles vão pegar os padrões tradicionais econômicos, juntamente com esses padrões estabelecidos nos critérios ESG, e vão fazer as suas análises. Hoje, isso cada vez mais está crescente e existem empresas, né, tanto como BlackRock, Bloomberg, a Standard & Poor's, a Morgan Stanley, que já inseriram nas suas análises, inclusive já as empresas, agências de rating, já estão colocando essa questão do ESG e fazendo as suas ponderações para análise. Tá? Isso é um ponto que, para o setor financeiro, não vai ter mais retorno, gente. Esse risco é evidente, não é um risco de talvez exista, não, ele já existe. O que mais? Eu acho que a Linda já falou tudo, gente. Bom, tem uma outra pergunta aqui para vocês. Foi mais ou menos no final do ano, no começo desse ano, houve aí um pacto global das Nações Unidas, né, que eles lançaram, digamos assim, um desafio para 300 empresas em 19 países, inclusive aqui no Brasil, né, foram desafiadas a estabelecer metas para aumentar o número de mulheres em cargos de liderança. As metas vão em torno de 30% a 50% em cargos acima da diretoria. E isso daí é para superar o atual 16%, que é a nossa realidade. Vocês acham que essas metas, né, vão trazer inovação para as empresas, né, e lucratividade para as empresas que aderirem? Vocês acreditam que são possíveis de serem alcançadas? Enfim, as metas sempre são lançadas aí, né? E as empresas dizem, que maravilha, mas assim, na real, né? Como que vocês sentem esse desafio aí que a ONU lançou para os países? Olha, eu acredito. Eu acredito que é preciso, sim, que organizações como a ONU se intrometam nesse assunto, né, porque para que não pareça um assunto que é hype, né, é uma realidade e veio para ficar. Então, não acredito também que todos os desafios sejam cumpridos, pelo menos no curto prazo, no médio prazo. Alguns, eles vão um pouco além daquilo que da estrutura da nossa sociedade. Então, só esse ponto que eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Mas eu acho que é essencial que as empresas se preocupem em cumprir os desafios. Porque é uma maneira, inclusive, dela estar mostrando a preocupação, mostrando como ela está evoluindo e estando também colocando, né, o Brasil no mesmo nível de outras empresas ao redor do mundo. Então, não vejo muito como fugir, não. Eu vejo, assim, você colocar esse tipo de desafio é interessante, até as metas, né, que eles colocaram até 2030, se eu não me engano, foi de 30%, e aqui no Brasil você já tem algumas empresas que ultrapassam, né, essas metas, né? Você tem o Grupo Boticário que tem acho que 39%, a PepsiCo que tem 40 e tantos por cento. Então você tem hoje algumas empresas que já estão acima, inclusive, da meta, e outras que estão trabalhando. Agora, o ponto fundamental aí é realmente de você ter também as empresas, elas precisam receber uma capacitação, uma preparação até para incentivar as mulheres, né, no sentido da carreira mesmo, né? Ainda existe
uma resistência em alguns setores, principalmente que sempre foram preponderantemente masculinos, de olhar a mulher, inclusive, numa liderança. Então, existe uma necessidade de uma mudança de mindset em relação a algumas empresas, alguns setores. Essa mudança, com certeza, será extremamente produtivo e em todos os sentidos, né? Porque você ter um único olhar ou único pensamento, ele não é bom. Você tem que ter um conjunto de olhares, a diversidade dos olhares e diversidade das culturas. E já é comprovado até cientificamente, neurocientificamente, que mulheres e homens pensam diferente. Então, essa complementação pode trazer muitas inovações, muitas oportunidades para que a empresa siga de formas diferentes. Eu acredito que esse desafio traz para as empresas que entraram, né, aceitaram esse desafio, uma grande transformação. E eu acredito que quem entrou vai realmente chegar nas metas propostas. Nada como incentivo externo para inovação. É muito estranho, né, gente? Porque a ideia de diversidade, ela sempre foi associada à bondade, ao hype, a empresas modernas, quando na realidade eu preciso de diversidade para ter outros pontos de vista e compor serviços cada vez melhores. Quando eu tenho serviços que alcancem, né, cada vez mais pessoas, cada vez mais parcelas da população, eu trago mais dinheiro. Então, esse tipo de desafio, quando surge a necessidade de ser diverso, é uma oportunidade incrível, né, para melhorar os serviços e também como sociedade, porque vai chegar um ponto que as empresas costumam dizer: eu não consigo encontrar, por exemplo, pessoas deficientes para o meu nível de gestão. Sério? Então você vai precisar de um plano para que você não faça aquelas propagandas fake, né? Vou contratar 500 estagiários, todos eles com algum tipo de que seja de algum grupo diverso, para dizer que eu tenho essas pessoas. Não, você precisa de um plano, você precisa mostrar que você vai ter pessoas diversas em todas as camadas, né, gerenciais, operacionais e estratégicas da sua empresa. Então, é uma oportunidade bem legal e, assim, eu acho que a chancela da ONU dá aquela espetada, né? Vamos precisar melhorar, vamos precisar evoluir. E essa questão da diversidade, assim, a gente tem que pensar de novo. A empresa está inserida num contexto chamado Brasil. O Brasil, ele é um país diverso. Ele foi constituído pela diversidade de povos, né, com culturas distintas, raças distintas, religiões distintas e assim por diante. Só que quando você olha no contexto empresarial, há uma tentativa de uma uniformização, sendo que é necessário você retratar, né, a própria população existente dentro da sua corporação, de forma que isso realmente se adeque ao contexto brasileiro. O Brasil, por ser um país até continental, você tem assim culturas em cada estado diferente, você tem formas de se viver em termos de sociedade distintas, porque algumas localidades são mais rurais, outras têm florestais, outras você tem culturas indígenas, quilombolas e assim por diante, que também precisam ser inseridas, né? Senão você vai para um produto monocromático, podemos colocar dessa forma, né? E que vai atender só uma pequena parcela da população. E você tem aí 220 milhões de pessoas aí que você precisa entender, avaliar. E aí voltamos lá na questão da ciência de dados, onde você precisa entender estas características, analisar, fazer as suas avaliações de forma que você realmente consiga entregar algo que atenda a essa diversidade cultural, populacional que nós temos. Uma pergunta agora aqui do pessoal. Como vamos regular o ESG? Vamos ter algum órgão certificador para garantir que a instituição realmente tenha aplicado o ESG?
Eu posso falar para vocês do lado do setor financeiro, né? O setor financeiro, o Banco Central, inclusive, soltou uma regulação recente, né? Em que é a resolução 4327, que está sendo atualizada, que está inserindo mais questões de ESG. A 4327 já olhava, né, os princípios de responsabilidade socioambiental, está inserindo a questão das mudanças climáticas. Então, isso cada vez mais começa a ser, digamos, também regulado. Na Europa, está sendo definido padrões de regulação, taxonomia ESG, e nos Estados Unidos também estão sendo colocadas essas regulações. O que significa isso é que você tem um padrão de comparabilidade, né? A questão é que até o presente momento, como a sustentabilidade, o ESG, era uma forma voluntária das empresas se colocarem no mercado, não havia muitos padrões de comparabilidade, a não ser quando eles reportavam dentro de determinados padrões, como o GRI. Agora não, agora eles começam a ter uma pressão, até porque a necessidade de você fazer assim, o intercâmbio não só local, mas global. Então, cada vez mais os órgãos regulatórios vão entrar e as certificações vão variar muito de setor a setor, porque existem setores que já olham essa questão da excelência de qualidade ou de procedimentos e práticas que estão ligados ao ISG, que já são demonstrados. Então, um exemplo é a questão da madeira, quando a gente fala de a certificação FSC, que já olha questões sociais, as questões ambientais, as questões econômicas e a forma como isso está sendo colocada dentro das legislações, não só de regras nacionais, mas de internacionais. Eu acredito também, concordo total com a Linda, que alguns nichos de negócio, a certificação ela vai acabar sendo essencial, até para evitar o SG de brincadeira, né? Então, eu acho que com a maturidade vai existir esse tipo de situação. Agora, eu não consigo imaginar que tipo de instituição que faria esse tipo de validação, né? Então, não consigo pensar num órgão específico como já existem alguns. Talvez seja um requisito e talvez surja uma norma focada em ESG. Tem assim, só complementando, você tem hoje algumas entidades, como a Ambima, que já coloca quais são os critérios ISG, algumas diretrizes, né, guias e diretrizes em relação à questão do ISG. O próprio IBGC, quando olha as questões de governança, também começa a trazer esse olhar ISG, né, e assim e o Banco Central também. Então, os reguladores, né, digamos, setoriais, às vezes vêm fazendo uma proposição, alguns guias. Então, quando você olha, por exemplo, a questão de resíduos, já tem uma série de diretrizes e direcionamentos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já trata, inclusive, as questões sociais, ambientais e a governança disso, inclusive métricas, as certificações que você tem que ter, por exemplo, de destinação adequada, né, de determinados resíduos periculosos ou não. Então, tudo isso aí já vem sendo movimentado. Apesar do ISG, entre aspas, ser uma terminologia recém-chegada ao país, a sustentabilidade já vem sendo tratada há muitos anos. Então, existem práticas que a gente não pode esquecer que já existem, algumas já faziam as medições, as certificações, as verificações, mas o ESG ele traz um olhar mais atento, né, tentando trazer esse grau de comparabilidade para o mercado, de forma que você consiga, inclusive, olhar um produto e falar, olha, qual é o indicador desse produto? É a questão água? Deixa eu ver se esse produto usa mais água ou menos água. Então, essa dinâmica está sendo criada até para facilitar para o próprio consumidor tomar determinadas decisões no momento de compra, né? Então, é uma validação que
está saindo só das quatro paredes da empresa e indo mais para as pontas, chegando ali no consumidor final, né? É engraçado que, assim, dentro da empresa, o ESG, ele sai do topo como uma necessidade que é totalmente top-down. Fora da empresa, é uma coisa que ela tá virando bem comum, né? Então você vê, não tem essa concentração, né, de só uma parte da população procura. Acho que, se eu não me engano, no Chile, alguns produtos que você vai comprar, eles têm uma etiqueta já dizendo este produto tem muita gordura, ou este produto não usa madeira reflorestada. Então, e é assim, é bem, não é discreto, não é uma etiquetinha assim que eles colocam. É uma coisa que as empresas já usam como propaganda e como modo de destacar o seu produto entre os outros, né? Então, achei uma coisa bem bacana. Pessoal, tem Assim, várias perguntas agora. você é mediadora, você que manda. Pessoal se empolgou aqui. Bom, tem uma pergunta da Beatriz que é: como que vocês pensam que as empresas podem estimular a presença de mais mulheres, né, e outras minorias em posições de liderança? Tem uma caminhada aí, né? A primeira coisa é estar disposta a ter minorias em posições de liderança. Porque muita empresa está falando que é diversa ou que tem oportunidades, mas não tem nenhuma mulher, não tem nenhuma pessoa negra, não tem nenhum deficiente. Então, esses grupos, eles não estão conseguindo passar nem do nível gerencial, quanto mais para o nível estratégico. Então, isso é bem preocupante. Então, o meu primeiro ponto é: as empresas precisam ser um lugar seguro. Né? Não adianta você falar que você quer ter mais mulheres dentro da sua empresa quando a cultura aceita certos comportamentos que fazem com que as mulheres se afastem de certas áreas porque elas não se sentem seguras. Ter programas de estágio para as minorias é uma coisa extremamente importante, mas e o depois? Não é só o programa de estágio, eu preciso de um plano de carreira que dê para essas pessoas a oportunidade de prosseguir dentro da organização. Isso também é importante. Então, eu coloco aí vários fatores que as empresas precisam ser culturais, precisam estar muito enraizados dentro da empresa para que elas estimulem essa maior diversidade. E, de novo, não adianta só ter estagiário, eu preciso. E aí a empresa tem várias maneiras de trazer essas pessoas para os níveis estratégicos, para as posições de liderança, seja com treinamento, seja com oportunidade, seja com dar o lugar de fala dessas pessoas, né? Então não adianta você esperar não ter que mudar nada na sua organização. Uma vez eu dei uma palestra e um grande amigo meu, que é o Magu é cego, e a gente estava discutindo, eu me policiei ao máximo para não falar nada do tipo, olha essa figura, porque para a gente é intuitivo, mas nem sempre a gente está disposto a ouvir críticas. E a empresa, quando ela se propõe a ser diversa, ela precisa estar aberta a ouvir críticas, ela precisa estar aberta a dar para essas pessoas a postura de falar: isso não é legal, isso que aconteceu, sem o medo das punições, sem o medo de prejudicar a carreira dessas pessoas, como acontece se você falar, por exemplo, meu chefe fez uma piada misógina, será que você vai estar protegido? Será que a empresa vai efetivamente tomar uma ação? Então, é preciso tomar muito cuidado com essas ações que a empresa precisa tomar para estimular ter mais mulheres. Mas voltando ao Magu, nós estávamos conversando e o Magu é um dos melhores desenvolvedores que eu já vi, assim, ele é fenomenal. E aí ele me chamou a atenção pelo método que eu usava para nomear as minhas tabelas. Ele falou: cara, quando você nomeia assim as suas tabelas, você me prejudica na hora de entender o que você está armazenando. E eu parei e falei: cara, olha só, eu que achava que estava tentando, que era uma pessoa preocupada com a diversidade, estou errando. Então, vamos corrigir este padrão. Então, essa flexibilidade de ter padrão, mas corrigir o padrão,
ela é muito importante, e não significa que ela seja fácil, tá, porque essa correção de padrão foi uma coisa que foi bem difícil de fazer. Mas eu acho que flexibilidade, estar disposto a ouvir, ter planos de carreira, ser um lugar seguro é essencial para a empresa trazer, essa grupos diversos para as posições de liderança. E o que eu posso agregar, concordo com a Dani, que a Dani colocou, agregando um pouco, eu acho que você tem que dar, né, fazer uma inclusão também desses públicos dentro da sua empresa. No caso, principalmente de pessoas com deficiência, eu lembro de alguns escritórios em que você não tem condições de passar um cadeirante entre as filas de mesas, né? Ou você, uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela não consegue andar dentro da empresa porque ela não consegue, eventualmente, ter sinalizadores, né? Ou até chegar no elevador, etc. Então, como incluir, né? Você ter a inclusão social dessas pessoas, dar um ambiente que você pode ser propício, e também essa capacitação e treinamento é de uma forma de conscientizar e eliminar o que a gente tem, coloca-se preconceitos, mas eu sempre brinco, coloco o acento no pré-conceito, né? Porque, na Sim. realidade, o preconceito é um conceito pré-estabelecido que a gente tem. Então, quando você dá uma capacitação, um treinamento para eliminar determinados preconceitos estabelecidos, para que você possa aceitar, lidar com isso e ver e respeitar o outro, né? Porque muitas pessoas, em função desses preconceitos, eles já trazem achando que a pessoa não tem condições de fazer uma determinada atividade. E a gente precisa se anular com esses tipos de preconceito. Eu falo isso até por experiências que eu tive com pessoas com deficiência visual, que eu ficava excessivamente preocupada, e eu descobri que elas tinham todas as condições do mundo de fazer tudo que elas fazem normalmente, e que eu era a limitada, eu era a cega nesse aspecto. Então, a gente aprende muito, gente. Então, é isso que faz com que as empresas... E aí, de novo, a empresa é um coletivo de pessoas. Então, o coletivo de pessoas é que tem que aceitar, desenvolver e fazer a transformação, né? Bom, mais uma pergunta aqui da Vânia. Poderia contextualizar em resumo assim, o propósito específico da ESG? O Acho propósito... que Pode falar não, então, Dani. desculpa, linda, eu ia Não, falar não, que você é a melhor pessoa para responder. não, a contextualização de fazer um resumo do propósito. O propósito do ESG é trazer uma estratégia de valoração de ações que estão ligadas às questões ambientais, sociais e de governança, refletindo isso em resultados quantificáveis ou qualificáveis, né? Então, resultados quanti e quali, e que podem chegar nos resultados financeiros e não financeiros. Basicamente, um grande resumo seria esse. Eu achei perfeito. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Instituto da Vinci. O quanto o ESG vai auxiliar na implementação das ODS nas empresas privadas? Vai auxiliar e muito, gente, muito, porque você tem as ODS, elas são, né, como para quem não está acostumado com as terminologias, né, ODS são os Objetivos de Sustentabilidade, que vêm do Pacto Global da ONU, e que são 17 objetivos. E se você olhar quais são os objetivos, eles estão ligados justamente aos pilares do ISG. Então, você pega lá a ODS 1, é o combate à fome e à pobreza, né? Quando você olha lá o ODS 13, é mudanças climáticas. Você tem, assim, gente, como eu lido com isso, eu quase sei todos os objetivos, tudo isso gravado na cabeça. Então, você tem o ODS 8, do desenvolvimento e crescimento econômico. Você tem lá o ODS que fala da equidade, né,
e também água, etc. Então, eles se dividem nesses pilares. Você tem os ODS que estão ligados ao ambiental, os ODS ligados às questões sociais e a ODS que acaba sendo ligada à questão de governança. Se você tem essas ações como base da sua empresa e você faz a mensuração disso, a comprovação e o link a esses objetivos do desenvolvimento sustentável é imediato. Então, você pode, e lógico, a sua empresa não precisa trabalhar com os 17 ODS, né? A sua empresa pode ter um foco em um ODS específico, porque aquilo é muito ligado ao seu core business, e aquilo ser transformado em várias ações ESG que vão ser, então, reportadas, monitoradas. É isso, gente. Nem tenho nada a declarar, gente. Bom, mais uma pergunta. Agora, a Karen perguntou como a ciência de dados está contribuindo para a implantação do ESG no mercado brasileiro e quais são as abordagens mais comuns. Olha, eu acho que ESG sem ciência de dados ela é inviável, porque muitas métricas elas não são possíveis de coletar sem que nós tenhamos uma abordagem orientada a dados. Então, e não é só, e aí eu não diria só a ciência de dados, tá? Ciência, eu falaria ciência dos dados. Por quê? Porque envolve a coleta desses dados, envolve a governança desses dados, desde a coleta na origem até as manipulações, até o respeito às leis de proteção aos dados, envolve a utilização desses dados, seja com a ciência de dados, fazendo modelos preditivos lá com a inteligência artificial, seja com a visualização desses dados, que precisa ser cada vez mais eficiente, cada vez mais robusta, para possibilitar a tomada de decisões rápidas. Então, todas as frentes aí do trabalho com dados, de arquitetura, administração de bancos de dados, ciência de dados, engenharia de dados, machine learning, elas são indispensáveis para o ESG. E é legal, essa parte que eu acho bacana, é que muitas vezes a gente trabalha com ciência, na minha opinião é um grande erro, trabalhar com dados sem saber a finalidade. E quando eu estou falando de ESG, eu sei que eu estou coletando dados para um determinado objetivo, e isso é extremamente importante, para que eu colete os dados corretos, para que eu não tenha a ideia de trabalhar com dados hoje, ela está pautada na exatidão, nem dados de mais e nem dados a menos. Por quê? Dados a menos vão influenciar nas minhas decisões, né? Influenciam no teste, no treinamento dos meus algoritmos, e dados a mais eu posso ter problemas legais. Então, e sem contar a questão do respeito aos dados, quando eu preciso utilizar dados de pessoas. Então, preciso dar dados de pessoas, eu preciso do consentimento, eu preciso informar as pessoas, eu preciso ter uma responsabilidade para que isso seja efetivamente sustentável. Então, não vejo ESG sem ciência de dados. E o que eu posso complementar, Karen, é que quando hoje, para você fazer algumas análises, você precisa de uma quantidade de acesso à base de dados. Vou pegar um exemplo simples, né, de uma análise ambiental. Você tem hoje legislações federais, legislações estaduais, legislações municipais e as legislações ainda setoriais, né? Então, na hora que você quer fazer uma única análise, só nesse contexto você teria que se preocupar. Isso falando só de conformidade, tá, gente? Então, você vai lá e olha todo esse contexto. Aí vamos supor que a sua empresa ainda esteja associada a algum princípio, algum protocolo, alguma coisa que foi assinado pela empresa. Você ainda tem que cruzar aquelas informações com aquilo que você está fazendo versus o alinhamento com esses princípios. Então, a quantidade de informações para você chegar no famoso one-page report, né, uma página só, ele tem uma quantidade de dados sendo acessados e que são bases de dados não necessariamente que estão dentro da sua empresa, mas que
você precisa ir buscar lá, e aí você, por acaso, você é uma empresa multinacional, ainda você tem que estar em coerência com os princípios da sua matriz, porque você, vamos supor, se você trabalha numa empresa americana, você não pode ferir as leis americanas também. Então, você tem uma série de questões que hoje a vida se tornou muito complexa para você chegar efetivamente numa única conclusão. Então, sem a ciência de dados, sem as bases, os big datas, né, os famosos big datas, etc., hoje fica muito difícil. Ou, se você for fazer, você vai ficar muito lento, porque você vai demorar muito tempo para fazer isso, e aí você perde o famoso time to market, né? Você vai chegar lá atrasado, né? Você vai estar lá com 1 ano de defasagem do seu concorrente, então não adianta nada. Então, a ciência de dados, novamente, traz uma eficiência e eficácia de forma que você não agrida a sociedade ou o meio ambiente, nem os princípios da sua própria empresa, né? E de forma que você consiga trazer rapidamente, atendendo essa velocidade que a tecnologia nos impõe e nos trouxe, mas vamos usar isso a nosso favor, né? Vamos usar para que isso faça com que o nosso trabalho esteja apoiado e saia de uma forma também mais rápida, né? Não adianta a gente fazer rápido, sem qualidade, e também não adianta ficar demorando e perder o time to market, é isso. Bom, tem mais 2 perguntas aqui para a gente fechar. Uma é da Luana, ela pergunta aqui: quais são as principais empresas brasileiras que estejam trabalhando com ESG e como um profissional pode migrar para trabalhar nessa área? Olha, tem várias empresas brasileiras que estão trabalhando com ESG, né? Você tem aí, dentro do setor financeiro, os grandes bancos, você tem as empresas de cosméticos como Natura, Boticário, que estão trabalhando. Hoje, as grandes empresas já olham isso porque elas já estavam trabalhando dentro de um contexto de sustentabilidade. As pequenas, muitas vezes as pessoas falam, poxa, Linda, mas então as pequenas nunca vão fazer? Muito pelo contrário. As pequenas, muitas vezes, elas já nascem dentro dessa base, porque ela traz uma mentalidade nova e muitas vezes são jovens. Então, as techs, né, as startups aí que tem lá, as fintechs, agritechs, carbontech, tudo que é tech, se você for avaliar, elas nasceram já com esse contexto. Então, hoje, você migrar ou trabalhar com ESG, na realidade, o ESG ela é uma complementariedade às tradicionais funções que a gente tem. Hoje, um engenheiro precisa entender do ESG, o advogado precisa entender do ESG, né? Ele traz um administrador que precisa olhar o ESG também, ver a governança, os riscos. Então, o ESG, ele podemos dizer, pensando na nossa época de escola, é mais uma matéria que vai ser agregada ao nosso currículo, onde a gente precisa estar acoplando isso à forma de atuação. Por isso, lá atrás, eu falei, muda a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de ver, é uma lente nova de olhar um determinado assunto já existente. Pelo menos essa é a minha visão, né, gente? Dani, por favor. Eu acho também que tem. Eu até sou meio suspeita para falar de ESG, porque algumas das profissionais que eu mais admiro são grandes profissionais dessa área. A Denise Rios, na Natura, a Martinha, na XP. Então, a XP também está fazendo um trabalho bem bacana de ESG. E como a Linda já falou, a Linda, perfeita. Como tem várias empresas que já estão bem avançadas nessa área e precisam estar. Então, e agora, para um profissional migrar para essa área, cara, eu acho que tem tantas vertentes diferentes que podem ser muito bem utilizadas para entrar nessa área de ESG. Mas não conseguiria te dar um caminho assim bem certinho, não. Mas empresas brasileiras, olha,
felizmente temos várias fazendo um trabalho bem legal. Cada uma dentro do seu nicho de negócio, dentro de atendendo às suas necessidades, né, lembrando que ESG não é bondade, então as empresas precisam dela para estarem, né, concorrendo, principalmente no mercado global. Então tem muitas, isso é muito, muito bom. E eu acho também uma coisa assim, só para complementar, quando fala de migrar para a área de ESG, eu acho que todo o conhecimento, ele pode ser muito bem-vindo, porque ESG tem muito muito a ver com boas práticas, com preocupação, e como a própria sigla diz. Então, eu acredito que seja uma área que requer bastante estudo, mas que assim como na área de dados, você pode aproveitar o seu conhecimento prévio para fazer um excelente trabalho. Bom, fechando aqui a pergunta da Priscila, né, ela coloca: que orientação vocês dariam para as mulheres que querem entrar na carreira de ciência de dados e em que isso envolve, né, jovens e mulheres mais sêniores? Olha, a área de ciência de dados, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque virou hype. Então, todo mundo quer trabalhar com ciência de dados, mas ninguém quer saber o que é estatística, por exemplo. Todo mundo quer trabalhar com ciência de dados, mas fugiu de uma série de conceitos e está achando que vai ser só arrastar caixinhas, que você vai receber vários dados, todos bonitinhos, e aí você aperta um botão e o modelo vai ser aplicado. E, cara, não é nada disso. Né? Então, eu tiraria um pouco o foco da ciência de dados. Para você saber se você gosta de ciência de dados, primeiro você tem que saber se você gosta de conversar com pessoas para entender o que você está procurando, entender a necessidade da sua organização. Ciência de dados é técnica, é estatística, mas ela também é negócio, porque você está procurando algo de valor, senão ela vira tipo, ah, legal, você fez esse modelo para quê? Né? Então, é extremamente importante você não ser aquelas pessoas que falam, cara, eu não quero contato com ninguém, quero aqui eu, meus dados, e não vai ser assim. Outra coisa, a ciência de dados, dentro da área técnica, ela está no meio de várias outras áreas, então você precisa saber quem é o engenheiro de dados. Então, você precisa dizer para o engenheiro onde estão os seus dados, qual formato que você vai trabalhar, você precisa entender de modelagem, você precisa entender o deploy. Então, é um perfil que está muito misturado o técnico com o negócio, com o analítico. Não é nem só uma coisa e nem só a outra. Dicas para quem quer entrar na área de dados, não daria dicas para quem quer entrar na área de ciência de dados, porque eu acho que todo mundo precisa parar e vamos lá, gosto de ciência de dados, gosto de estatística, gosto de conversar com pessoas, tenho paciência para buscar os dados, eu vou chorar se a acurácia do meu modelo for muito baixa e eu tiver perdido o trabalho de um mês. E isso está tudo bem, faz parte. Porque às vezes a pessoa quer trabalhar com dados, né, está tão focada na ciência de dados, mas existem os arquitetos de dados, existem os arquitetos de machine learning, existem os engenheiros de dados, existem os DBAs, existem, enfim, várias carreiras, existe o pessoal de qualidade, existem os analistas de requisitos, existem várias possibilidades para trabalhar com dados. Então, a minha primeira dica é: verifica o que faz um cientista de dados e vê se você está disposto a aprender, se você está disposto a realmente ser um cientista de dados. Você está disposto a ser um cientista de dados? Maravilha. O que você conhece de modelagem de dados e da linguagem SQL? Porque você vai precisar. Ah, conheço, consegui me aprofundar, porque sem entender meus dados e sem saber como que eu faço uma busca básica na informação, eu já não vou conseguir ir em frente. Agora, meu segundo ponto é: você gosta de estatística? Porque se você não gosta, a gente começa a ter também um problema. Outra coisa, o quanto você está disposto a sempre estar em busca de novos conhecimentos. Porque se você me dissesse assim, estatística não muda sempre. Não muda sempre, mas seu volume de dados muda sempre. E as tecnologias associadas a armazenamento de dados, a disponibilização dos modelos em produção, elas mudam sempre. Então, também é uma coisa que você precisa aprender. Agora, se você não sabe
exatamente, você quer estar na área de dados, eu te aconselho a ver todo o leque de opções que você tem e ver aquilo que mais se encaixa com o seu perfil. Quando você achar o que mais se encaixa para o seu perfil, eu volto para a linguagem SQL para modelagem de dados, que são 2 disciplinas assim que todo mundo que trabalha com dados de alguma forma precisa conhecer. Então, e tudo o que envolve, envolve, depende do negócio, depende de qual qual é a proposta da empresa, depende da cultura dela, se a empresa já está mais acostumada a trabalhar com dados, porque se a empresa não está acostumada, envolve você desvendar o que são os dados. Se a empresa ainda não tem governança de dados, envolve você conhecer as pessoas dentro da organização para desvendar onde está a sua informação e como ela foi gerada e o que você pode fazer com ela. Então, é uma área bem legal, mas ela envolve muitos desafios que talvez se você chegar achando que ciência de dados é o hype, vai ter um garçom te servindo e todos os seus dados estão disponíveis e você arrastou a caixinha e está tudo em produção, você vai se frustrar. Perfis, cara, ainda não existem tantos profissionais sêniores como se dizem, tá? A ciência de dados ela é muito nova, existem excelentes engenheiros, existem maravilhosos DBAs com experiência de muitos anos, mas eu não posso dizer que existem cientistas de dados com experiência de 10, de 15 anos, ou até de 5 anos é muito difícil. Então, eu acho que está todo mundo meio que se desenvolvendo junto. O que acontece é que algumas pessoas, quando elas têm essas habilidades de modelagem de dados e de estatística, no caso da ciência de dados, elas conseguem entregar valor de forma mais rápida. Então, só seriam esses os meus pontos aí para. Mas, gente, é lindo, tá? Só estejam dispostos a descobrir um mundo que não é tão cor-de-rosa quanto parece. Nada a acrescentar. Perfeito, Dani. Bom, meninas, o bate-papo aqui tá ótimo, mas a gente tem que encerrar, né? Eu agradeço aí a todos os participantes, a gente se coloca aí à disposição, né? As meninas no começo já colocaram para estar respondendo mais perguntas aí nas redes sociais. Agradeço aqui a oportunidade na Prisma Hub, que é a empresa que está fornecendo toda a infraestrutura para nós. Também Olé Brasil, que desenvolveu aí as artes, a divulgação, a parte de comunicação. O Grupo Mulheres do Brasil, que está, né, nos apoiando aí nessa, digamos, nesse passo a passo de estar incentivando cada vez mais mulheres nas carreiras técnicas de ciência de dados. E eu aviso a todos, né, pessoal que está aí querendo saber mais sobre a carreira na ciência de dados, às 17 horas nós vamos ter um outro painel aí com o pessoal do Instituto Da Vinci, que é uma escola que dá capacitação para as pessoas na área de ciência de dados, de ESGs, enfim, nas diversas profissões dentro da área de dados, que como a Dani bem colocou, não é só o cientista, tem o arquiteto de dados, o Scrum Master, enfim, o UX, existe uma equipe que colabora para entregar os famigerados insights que todo mundo procura. Não é um único santo que, né, baixa o espírito aí e sai fazendo modelos preditivos, não. Não. É um grupo enorme de profissionais com perfis bem diversos. Às 17 horas a gente tem esse sobre carreiras e depois, às 19 horas, nós vamos ter um outro painel também falando aí de como aplicar os dados para a área da saúde pública. Vamos estar falando aí dos dados abertos, ferramenta que a gente teve, digamos, aqui dentro da pandemia, essa grande, vamos dizer, uma vacina em tempo recorde, exatamente por conta dessa colaboração de dados entre diversos países e diversos cientistas. Saber de dados de todas as formas, tá bom? Até! Janete, agradeço. Dani, agradeço. Excelente painel e foi muito enriquecedor também. Eu aprendi bastante aí com a Dani e com a Janete. Muito obrigada aí pela oportunidade, gente.
Gente, super feliz de estar aqui com vocês. Janete, obrigado pelo convite. Linda, obrigada por todas essas lições. E, gente, aproveitem os painéis e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.